Fala galera, aqui é o João Vitor do canal Foco Paralelo. Como esse é o primeiro vídeo do canal, já quero deixar claro para vocês que todo final de semana eu vou lançar um vídeo novo sobre conteúdo e durante a semana eu vou lançar um sobre resolução de exercício. Então eu deixei aqui meu Instagram para você mandar qualquer coisa pelo direct. E vamos para a matéria então, né? Dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos e a ação das forças sobre os corpos. Como assim força? Nessa aula a gente vai ver o que a força é capaz de causar quando aplicada em um corpo. Por exemplo, coloquei aqui para vocês. Força. Força é um agente físico capaz de provocar aceleração, deformação ou equilíbrio. Como assim aceleração? Se eu aplicar uma força F num corpo A, ele vai provocar um deslocamento nesse corpo. A gente aplica uma força para deslocar um objeto. Ao deslocar um objeto, a gente está causando uma aceleração nesse objeto. Deformação. A gente vai ver deformação melhor quando a gente for falar de força elástica. Porque deformação é o seguinte. Eu aplico uma força nesse corpo A e a mola ligada ao corpo A sofre uma deformação. Mas isso não ocorre só em molas não. Como por exemplo, uma batida de carro. A lataria do carro sofre uma deformação devido ao impacto causado sobre ela. Papel, quando amassado, ele sofre uma deformação através da força que foi aplicada sobre ele. Agora vamos falar sobre equilíbrio. Equilíbrio é um conjunto de forças ligadas a um corpo que no final a resultante é zero. Como assim resultante? A gente está falando de força resultante. Força resultante, então, é a soma vetorial das forças que agem sobre um corpo. A soma dos vetores, a soma das forças desse corpo, resultam na força resultante. Lembrando que a soma vetorial é diferente da soma algébrica. Apesar de que, quando os vetores possuem mesmo sentido e mesma direção, a gente faz uma soma algébrica. Quando os vetores possuem mesma direção e sentidos opostos, a gente faz uma subtração algébrica. Nesse exemplo que eu coloquei, vetor A valendo 8 newtons e vetor B 2 newtons de mesmo sentido e direção, quer dizer, de mesma direção e sentidos opostos, equivale a uma força de 10 newtons. Lembrando que direção é horizontal e vertical e sentido é direita, esquerda, baixo, cima. Para vetores perpendiculares, eu vou usar Pitágoras, pois a resultante será essa bem aqui, ó. Será a hipotenusa da figura. Em lei dos cossenos, eu vou usar para ângulos menores ou maiores que 90. Ângulos agudos ou ângulos obtusos. A resultante desses vetores estaria mais ou menos aqui no centro. Para vetores, para mais de 2 vetores, no caso 3 que eu coloquei aqui, a resultante será o fechamento da figura, que será esse vetor bem aqui. Se a figura já vier fechada, o vetor é nulo. Agora vamos falar de classe de forças. Classe de força, a gente denomina entre força externa e força interna. Força externa. Por exemplo, esse bloco A produz uma força no bloco B. Essa força é externa ao bloco B. Agora, supondo que isso seja um sistema, o bloco A faz força no bloco B e o bloco B faz força no bloco A. E isso se anula. Logo, isso é uma força interna ao sistema. Força de natureza é dividida em duas, força de contato e força de campo, na qual força de contato tem que haver o contato, assim como os blocos estão tendo contato um com o outro. Tem que haver o contato entre os dois. Força de campo é uma força à distância. Por exemplo, força gravitacional. Aqui tem a Terra e aqui tem o ser humaninho. Esse ser humaninho está sendo atraído pela gravidade para o centro da Terra. Isso é força de campo. Não é necessário haver o contato. Até porque se ele pular, ele não está tendo contato com a Terra e ele está sobre a ação da força gravitacional. Recapitulando então sobre essa aula.
Força é o agente físico capaz de provocar aceleração, deformação e equilíbrio. Força resultante é a soma vetorial das forças que agem em determinado corpo. Classes de força: força externa e força interna. Natureza da força: força de contato, que tem que haver o contato. Força de campo, que é a força de interação à distância. Vamos agora para leis de Newton. Leis de Newton são divididas em 3 leis: lei da inércia, lei fundamental e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. A lei da inércia é denominada: a matéria tende a resistir a qualquer variação em seu estado de velocidade. Como assim? Tem um bloco A e um bloco B apoiado sobre ele. Vou aplicar uma força somente sobre o bloco A. Vou acelerar o bloco A. O bloco A, ele vai acelerar e o bloco B vai tender a permanecer em repouso. Então o bloco B vai cair, vai deslizar. O bloco B vai tender a permanecer na mesma posição. Aqui diz que é uma propriedade da matéria, tal que a massa é proporcional à inércia. Como assim a massa é proporcional à inércia? Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Por exemplo, eu tenho um elefante e um cachorro, os dois correndo, então decidem parar. O cachorro pode parar no mesmo instante. O elefante vai demorar um pouco para parar, porque a massa do elefante é maior do que a do cachorro. A segunda lei, a lei fundamental, Newton define que a força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força vetorial, aceleração vetorial. Dessa forma a gente percebe algumas coisas. Tal que a aceleração vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do que a força resultante. E para não ficar vago, a gente vai colocar aqui que força no sistema internacional, no SI, é igual a Newton, massa é quilograma e aceleração metros por segundo ao quadrado. A terceira lei, lei da ação e reação, define o seguinte: se eu tenho um corpo A fazendo uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A. Se eu tenho um corpo B fazendo uma força sobre o ponto de apoio faz uma força sobre o corpo B. Mas dessa terceira lei a gente define que o par de ação e reação não se anulam. Então, essa força A em B não anula a força B em A. E vice-versa. Vou fazer um exemplo para vocês aqui de segunda lei de Newton. Coloquei aqui um objeto sofrendo uma força. Essa força é de 50 newtons, massa de 25 e a aceleração que eu quero saber. Então eu coloco força resultante igual a massa vezes aceleração. Força 50 newtons, massa 25, aceleração 5. Passo 25 dividindo, igual a 2 newtons. Agora aqui eu quero descobrir qual é a força que eu devo exercer nesse bloco para ele entrar em movimento. Então, em movimento com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, lembrando. Porque ele já pode estar em movimento. Aceleração eu coloquei 10 metros por segundo. A massa 25 kg. É a força resultante que eu quero saber. Só o produto da massa vezes a aceleração. Força igual a 250 newtons. Galera, só isso mesmo. Durante essa semana eu vou lançar um vídeo de resolução de exercício de leis de Newton. E na aula que vem eu já volto com vocês explicando as principais forças e entrando mais ainda no assunto de dinâmica. Obrigado aí, qualquer coisa. Mande para mim no direct do Instagram, qualquer dúvida, qualquer questão. Desculpa aí pela vergonha, é porque é o primeiro vídeo, né? Mas eu tentei. Obrigado. Tchau, tchau.